Bom dia, turma. Professor Vanderlei aqui. A gente vai trabalhar hoje a disciplina de Geografia. A gente vai continuar a falar do Extremo Oriente, né? Na verdade, a gente vai encerrar hoje o Extremo Oriente, falando do Japão e da Coreia do Norte. Próxima aula a gente já fala do Sudeste Asiático e do Oriente Médio, e aí a gente encerra aí essa apostila, né? Essa parte aí dessa geopolítica atual, tá? Hoje a aula é um pouco mais curta, a gente vai falar só do Japão e da Coreia, né? Entender um pouquinho a geopolítica naquela região, né? Entender as relações que ocorreram, principalmente ali depois da Segunda Guerra Mundial, até hoje, como está essa situação, tanto do Japão quanto da Coreia do Norte, tá? Então vamos lá. Só uma observação antes. A outra aula que eu havia preparado, eu consegui colocar uma imagem minha no canto inferior direito. Só que alguns alunos tiveram dificuldade de assistir o vídeo. Então, por isso que eu estou fazendo desta forma agora, tá? Eu não vou aparecer, vai aparecer só a minha voz. E aí eu vou fazer um vídeo, publicar lá no YouTube e mandar o link para vocês. Tô tentando ainda arrumar uma forma de aparecer no vídeo, mas ainda não consegui, tá? Mas pelo menos está indo minha voz aí. Vamos lá. Então, o Japão. O Japão, a gente sabe que foi o país que conseguiu resistir ao imperialismo, né, do século XIX. Se a gente lembrar um pouquinho sobre o imperialismo do século XIX, a gente vai ver que a Inglaterra, principalmente, né, Inglaterra, França, Portugal, os países europeus de maneira geral, eles conseguiram dominar a maioria da região, ou daquela região ali no Extremo Oriente, né? Então a Índia, a China, né? Alguns pontos da China, alguns pontos da Indonésia, vários países ali foram dominados principalmente pelos ingleses, né? O Japão foi o que conseguiu tanto resistir a essa dominação, quanto o Japão ele vai, né, se expandir, sendo também um país imperialista, né? Então é importante a gente lembrar disso, que nesse processo de dominação, em que os países europeus eles dominam a região lá do Oriente, o Japão consegue, né, além de não ser dominado, ainda o Japão expande a sua dominação, né, por algumas regiões, né, como lá a Península da Coreia, como a Indochina, né, enfim, a gente vai ter essa importância aí do Japão, tá? Muito bem. Mas eu queria que vocês lembrassem disso, né, porque o Japão ele vai ter uma importância aí no século XX, né, que inicia lá ainda no século XIX, né, nesse processo de imperialismo, né, ou neocolonialismo lá do século XIX. Tá? Mas para a gente entender o Japão hoje, a gente precisa assim, ter uma noção de que o Japão que se tornou o Japão que é hoje, ele só vai ter esse crescimento, ele só vai ter essa reconstrução após a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, assim, o Japão, apesar de ter ficado aí, né, conseguido, além de não ter sido dominar outras regiões, mas o Japão ele passou por muitas dificuldades aí no século XX, tá? Principalmente na primeira metade do século XX. E aí, após a Segunda Guerra Mundial, é que o Japão vai se tornar aí essa grande potência que se tornou, tá? Apesar de não ter sido dominado, mas não era uma grande potência, tá? Vai se tornar essa grande potência, principalmente potência tecnológica e potência econômica, somente após a Segunda Guerra Mundial, tá? E aí para a gente lembrar um pouquinho, né, como é que foi a atuação do Japão na Segunda Guerra Mundial.
A gente sabe que o Japão, né, ele fazia parte do eixo, né? Estava aliado com a Alemanha e a Itália, certo? Fazia parte então do eixo, ou seja, era inimigo, ou lutava contra esses outros países ocidentais, né? França, Inglaterra, enfim, próprios Estados Unidos, né? E aí, em 1941, o Japão domina a Indochina, tá? A Indochina corresponde hoje aos atuais países do Camboja, Laos e Vietnã, tá? São esses países aqui, ó. Então, a gente tem a China, Mianmar, Tailândia, e aí a gente tem então aqui o Vietnã, Laos e Camboja, tá? Então, essa região aqui é chamada então de Indochina, tá? E foi essa região então que foi dominada em 1941 pelo Japão, tá? Esse domínio do Japão, ele não se limitou a essas regiões, né? Ele vai se estender praticamente por todo o Sudeste Asiático. Sudeste Asiático efetivamente que é toda essa região que a gente tem aqui, tá? Que é a região do Sudeste Asiático. Então, o Japão ele expande, né, esse domínio por toda essa região. Além de expandir a dominação também por algumas localizações ali do Pacífico, né? A gente sabe, né, como é que o Japão efetivamente entrou, né, na guerra contra os Estados Unidos principalmente, né? Eles atacaram aquela base dos Estados Unidos, né, Pearl Harbor. Eles acabam atacando os Estados Unidos, né, e a resposta dos Estados Unidos foi a bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? Ou seja, quando a Segunda Guerra Mundial já havia praticamente acabado, depois dos Estados Unidos atacarem várias cidades do Japão, os Estados Unidos então lançam essas duas bombas, né, de Hiroshima e Nagasaki, e aí devastam, acabam com o Japão, né? E essa derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial acabou então com todas essas pretensões, todas essas intenções imperialistas do Japão, né? O Japão acaba depois exercendo uma influência, mas mais uma influência de amizade, de aliança, vamos dizer assim, em relação à Coreia do Sul, do que efetivamente uma dominação política, né? O Japão então não tem acabam essas pretensões imperialistas, né, de dominar outras regiões. Existe essa relação muito próxima do Japão com a Coreia do Sul, mas é mais uma relação de cooperação, uma relação econômica do que efetivamente uma relação política, tá? Então, essas duas bombas, Hiroshima e Nagasaki, e todo o ataque que os Estados Unidos dispensou em relação ao Japão, acabou, então, devastou o Japão, tá? Apesar disso, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornou aí um grande aliado do Japão, né? Aliado principalmente no que diz respeito ao crescimento, né? A reconstrução dos Estados Unidos, tá? Então, assim, ó, a gente vai ter uma ocupação norte-americana, tá? Essa ocupação que ainda existe até hoje, e principalmente a reconstrução. Então, os Estados Unidos foram um agente super importante, agente principal nessa reconstrução do Japão, tá? E isso facilitou, isso ajudou, isso contribuiu para que o Japão se tornasse a grande potência que se tornou, tá? Então, assim, depois então da Segunda Guerra Mundial, depois da segunda metade do século XX, o Japão então vai ter uma expansão econômica muito grande, principalmente, né, impulsionada pelas indústrias, né, tanto automobilística quanto de eletrônicos. Então, o Japão vai se tornar aí essa grande potência, vai se tornar a segunda economia, né, a segunda maior economia do mundo, né, durante aí praticamente toda a segunda metade do século XX. Tá?
E isso por conta dessa ocupação, dessa reconstrução, desse auxílio que os Estados Unidos dá, então, à atuação japonesa. Mas isso vai, então assim, desde lá da década de 50 até a década de 90, o Japão era a segunda maior economia do mundo. Era um país extremamente rico, um país extremamente desenvolvido. Só que a partir de 1990, o Estado japonês ele se endivida, os governantes não conseguem resolver a situação, por quê? Porque houve um crescimento econômico muito grande, né, por volta aí de 40 anos, né, a partir de 1950 até 1990, então foram 40 anos de grande crescimento da economia japonesa, só que a partir de 1990 vai ocorrer então uma estagnação, né, a economia vai parar de crescer. A economia para de crescer. Somado a isso, os governantes japoneses acabam se endividando, né? O Estado japonês acaba se endividando, não consegue, então, resolver essa situação, né, de endividamento, tá? E aí a economia, então, ela vai estagnar, ela vai parar. Associado a isso, ou junto com isso, a gente vai ter um crescimento econômico da China, né? A China, enquanto o Japão está estagnado, a China começa, né, a se desenvolver, a crescer, né, a ponto de tomar aí, de pegar o segundo lugar na economia mundial do Japão, né? Então, a China se torna essa nova economia em expansão, economia importante no cenário mundial, e acaba então o Japão perdendo aí esse lugar na economia mundial, tá? Eu coloquei aqui, né, tanto que representa o desenvolvimento automobilístico, né, a Toyota é uma das principais empresas de automóveis do Japão, né, quanto a Sony também, que é uma das principais empresas de eletrônicos do Japão, tá? Mas mesmo com tudo isso, né, o Japão então estagnou e a China então acabou ocupando o lugar do Japão. Então a gente tem aí, né, esses dois países. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da Coreia do Norte. A Coreia do Norte, ela é isolada política e economicamente da Ásia, né? Então a gente tem lá uma ilha, vamos dizer assim, apesar de não ser uma ilha, né, apesar da Coreia geograficamente, né, ser uma península, tanto juntando Coreia do Norte e Coreia do Sul, mas a Coreia do Norte é uma ilha, né, isolada política e economicamente da Ásia, né, ou seja, ela não tem relação nem política nem econômica com o restante da Ásia, exceto com a China, né? A China é o único país que mantém uma relação tanto política, né, muito pouca, né, obviamente, e uma relação econômica com a Coreia do Norte, tá? A China, então, seria essa única, é, essa única exceção, tá? Porque o restante, a Coreia do Norte, então, ela é isolada. Bom, a, a Coreia do Norte, ela tem uma economia planificada, né? O que quer dizer isso? É uma economia que ela é gerida pelo Estado, tá? Então o Estado controla toda a produção, o Estado controla todos os serviços, o Estado controla todo o comércio, ou seja, tudo é controlado pelo Estado, tá? Essa economia também é chamada de economia centralizada. O Estado é o grande é quem gere então a economia, tá? E o governo é um governo ditatorial, né? A gente tem lá a Coreia do Norte, então, utilizando, né, supostamente o comunismo, né? É uma sociedade comunista, ditatorial e de economia planificada, tá? E isso vai acontecer a partir de quando? No contexto da Guerra Fria, em que Estados Unidos e União Soviética, né, disputavam
ideologicamente, nos vários locais do mundo, a gente vai ter em 1950 a chamada Guerra da Coreia. Essa Guerra da Coreia, a gente teve então o norte apoiado pelos Estados Unidos e pela China, ou desculpa, Estados Unidos não, pela União Soviética e pela China, enquanto o sul foi apoiado pelos Estados Unidos, tá? Ou seja, a gente tem então, nesse contexto da Guerra Fria, né, a gente tem Estados Unidos e União Soviética, né, disputando lá, lutando para tornar os países, né, comunistas ou capitalistas. E a gente vai ter então essa guerra que essa guerra ela acaba não tendo um fim, né? Não foi assinado um tratado de paz, um tratado colocando um fim à guerra, né? O que foi assinado foi um tratado de defesa mútua, né? Ou seja, eles estabeleceram então, né, que eles iriam dar um cessar-fogo, vamos dizer assim, né? Então eles cessaram a guerra, mas assim os dois países teoricamente assim eles permanecem em guerra, tá? Porque não foi assinado nenhum tratado de paz, ou seja, Coreia do Norte e Coreia do Sul eles permanecem em guerra. Só que obviamente essa guerra efetivamente ela não acontece, né? Eles criaram a chamada zona desmilitarizada, né? Que é um local de fronteira efetivamente que é desmilitarizado, tá? Porém, fora dessa região desmilitarizada, ambos os países mantêm soldados, tá? E é assim uma região ou uma região de fronteira com maior poder bélico, tá? É uma região que é super protegida por ambos os lados, tá? Ou seja, é uma região que tem muitos soldados, muitas armas, um apontando para o outro, obviamente, tá? E na Coreia do Sul, a gente vai ter os soldados norte-americanos, tá? Então, além dos soldados sul-coreanos, a gente tem também soldados, né, e armamento norte-americano que estão ali justamente, né, apesar dessa zona desmilitarizada, eles estão ali tomando conta, eles estão ali fazendo parte, então, dessa guerra que, como eu falei, né, não foi colocado um fim, né, não foi assinado um tratado de paz. Existe apenas a suspensão ali da guerra, né? E hora ou outra, né, a gente percebe, principalmente por parte da Coreia do Norte, uma tentativa. A gente percebe então uma tentativa de atacar, de demonstrar ali poder bélico, né, por parte então da Coreia do Norte, tá? A Coreia do Norte, como eu acabei de falar, então nessas demonstrações então de poder bélico, ela não respeita as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, né? Ou seja, o Conselho de Segurança diz que eles não podem fazer treinamento, não pode enriquecer urânio, não pode testar armas, né, mísseis de longo alcance, testes nucleares, isso não pode acontecer. Só que a Coreia do Norte não respeita essas resoluções, né, e continuam desenvolvendo mísseis de longo alcance, continuam desenvolvendo testes nucleares, né? Inclusive, já disseram que já tem uma bomba de hidrogênio, né? Já possui uma bomba de hidrogênio. Enfim, uma região ali de bastante tensão, né? E essas tensões, esse clima tenso, ele aumentou com a eleição do Trump, né? Então, assim, a gente imaginou aí lá em 2017 que houvesse então uma terceira guerra mundial, né? Porque eles trocaram ofensas, o Trump e o ditador da Coreia do Norte, né? Trocaram ofensas, trocaram ameaças, né? E aí a gente percebeu aí que poderia surgir uma terceira guerra mundial. Apesar disso,
esse momento tenso, né, é, alternou aí com momentos de amizade entre esses dois países, né? Ao mesmo tempo que a gente imaginava que fosse desenvolver aí uma terceira guerra mundial, esses dois governantes acabaram se encontrando, inclusive, né, e desenvolvendo aí algumas ações para que pudesse haver essa aproximação, né? A Coreia do Norte pudesse deixar de ser ditatorial, pudesse então caminhar em direção à democracia, né? Enquanto que os Estados Unidos então seria aí o grande mediador, né, da relação entre as duas Coreias, da relação da Coreia do Norte com o restante do mundo, né? Inclusive a gente tem aqui, ó, essa que é a fronteira, né? Então aqui representa a fronteira da, das duas Coreias, né? Aqui soldados sul-coreanos, os soldados norte-coreanos, né? Essa que seria então essa zona desmilitarizada, tá? E por último aqui, quando Trump visitou então a Coreia do Norte, né? Então eles aqui caminhando juntos, né, entre as duas Coreias nessa zona desmilitarizada, tá? Desta forma, a gente percebe então que apesar do clima tenso, né, existe aí essa tentativa de resolver esse problema, de acabar com esse conflito entre essas duas Coreias, tá? Bom, a gente encerra por aqui. Eu não vou passar exercício hoje, tá? Porque eu já vou preparar a aula para amanhã. Com a aula de amanhã, que é do Sudeste Asiático e do Oriente Médio, a gente encerra aí a apostila e aí vocês vão ter exercícios para fazer. Ok? Até mais.